Olá! Vamos falar sobre canonicidade hoje, escolha dos livros e etc. Meu nome é Ariane, seja muito bem-vindo a este canal que fala sobre fé, teologia. Estamos estudando, tentando evoluir, tentando ser cristãos melhores. Estamos no processo. Estou dividindo. Eita! Deixa eu arrumar aqui. Estou tentando dividir com vocês o que eu estou aprendendo. Então, não sou professora de teologia, não tenho formação teológica, não li grandes livros e calhamaços de teologia ainda. Estamos no processo, ok? Esse assunto de hoje, eu até vi uma matéria relacionada lá que na verdade fala um pouco, eu vou falar aqui, lá no Escola Cortes. Mas eu não tive tempo de sentar e pegar anotações de lá. E lembrando que estamos passando um pente grosso, digamos assim, nos conceitos. Então, nós não estamos nos aprofundando muito. Porque aquilo que saltar aos nossos olhos, a gente vai se aprofunda. E essa parte, acredito eu, que ela é uma parte que a gente aprende, mas ela não tem aplicação na vida, sabe? Ou não uma aplicação tão direta no cotidiano, mas mais quando a gente vai estudar ou quando surge alguma dúvida. Eu acho. Então, lá. Cânon, olha que interessante. Cânon, do grego, significa vara de medir, régua. Interessante, né? Então, uma coisa, vamos deixar claro. A igreja não deu autoridade à Bíblia. A Bíblia já possuía autoridade, porque seus livros eram inspirados por Cristo, por Deus. E a Bíblia vem antes da igreja, tá? Eu sei que tem gente que fala o contrário, mas não dá. Não dá. Principalmente o Velho Testamento, que já vinha inclusive com tradução para o grego antes da instituição da igreja, tá? Então, não. A igreja não criou a Bíblia. Ela apenas reconheceu a autoridade que os livros já possuíam, tá? Então, o cânon do Antigo Testamento foi um processo gradual, né? Se você ler com atenção, você vai perceber que não foi algo escrito ali imediatamente, até porque ela registra fatos, né, que passam por muitos anos. Vai ler Crônicas, vai ler Reis, para você entender. Só de você ler ali, você já entende. Se não for suficiente, lê todo o Velho Testamento, de preferência. Então, começou com a formação dos 10 mandamentos, né, a lei, a Torá. Que a gente tem que sempre lembrar que tem os 10 mandamentos, que é a lei do suprassumo, e tem todo uma lei ali, né? Lei de conduta moral, de cerimonial, de casos de saúde, tem muitas leis ali no Pentateuco, que eu sempre confundo o livro que tem as leis, Deuteronômio, Levítico, mas é aqueles ali. Depois veio os profetas e os escritos, que os profetas e os escritos, ele vai muito assim de quem tá falando, né? Porque quem fala os escritos é judeu, né? Os hebreus, os judeus, né? Que eles colocam os escritos lá, mas pra gente é profetas maiores, profetas menores, os livros históricos, eles, se eu não me engano, os escritos seria meio que os históricos, algo por ali. Eu realmente não tenho 100% certeza, mas se eu não estou enganada é isso. Então, aí vem a Taná. A Taná, que até lá no Escola Cordes o professor falou que a Taná tem uma ordem diferente do nosso Antigo Testamento. Uma ordem que eu digo, a ordem dos livros, né? Ela segue uma ordem diferente. E ó, esse Taná é dividido em 3 partes: lei, profetas e escritos.
São 24 livros, que equivale aos 39 protestantes do Antigo Testamento. Por que tem diferença? Pela maneira como eles estão colocados ali. Alguns livros eles são tidos como um só, enquanto no nosso cânon protestante, eles são separados, né? Se eu não me engano, alguns desses livros de primeira e segunda, eles são assim, um só, né? Fora alguns outros que eu também não vou saber, pelo menos não de cabeça, né? E aí a gente vai para proteção. Olha que interessante. A escritura, ela ficava protegida no templo, no santuário. E depois quem ficou responsável pela proteção das escrituras foram as sinagogas. Então começou lá, ó, junto à arca, eu ia falar arca de Noé. Não, gente, a arca da aliança, não é a arca de Noé. Nem tinha escritura na arca de Noé. Oh, Jesus. A arca da aliança, a arca de Moisés. A arca da aliança que Moisés faz, né? Então ele ordenou que os livros da lei fossem guardados ao lado da arca da aliança, no lugar santíssimo, para proteger o material orgânico da deterioração. Porque acredito eu que eles eram sensíveis, né? Até tem algum lugar aqui que ele fala-se dos materiais que eram utilizados. Um deles era papiro, né? E acho que o papiro era o papiro e o pergaminho. O papiro eu acho, na minha ignorância, que ele era mais sensível, penso eu. Gente, eu cometi um erro. Acho que vai chegar a hora de eu falar desse erro. É o próximo vídeo. Eu cometi um erro no vídeo passado, eu vou corrigir no próximo vídeo desse. Enfim, aí depois ele foi para o depósito no templo, porque na época de Moisés a gente tinha o tabernáculo, que ele migrava conforme eles caminhavam ali no deserto. Então, ele estava sempre ali, as escrituras estavam sempre ali, pertinho da Arca da Aliança, tá? Depois veio o templo, lá na época de Davi. Na verdade, depois de Davi, né? Que o templo veio com Salomão. Davi preparou tudo e quem construiu foi Salomão. Então, no templo, ela ficou num depósito. Após a construção, os livros foram ali reunidos e guardados, tá? E aí veio a sinagoga. Após o exílio e destruição do templo, as sinagogas assumiram o papel de proteger a lei, tá? Então teve sempre alguém protegendo. Por isso que chegou até onde chegou, porque sempre teve alguém guardando e protegendo. Tá? Então, o fechamento do cânon do Antigo Testamento, gente, cânon, tem gente que fala canon, tem mais de um, eu falo cânon, não sei se tá certo, se tá errado, eu gosto mais da sonoridade de cânon, tá? Aqui, ó, fim da profecia. Então, após o reinado de Artaxerxes, a sucessão exata dos profetas cessou. Quem já ouviu falar no Flávio Josefo? Então, eles falam assim que o Flávio Josefo, ele atesta isso, de que os profetas, eles se calaram. Então, é o que a gente chama do silêncio. Gente, esqueci. Mas tem Bíblia ainda que tem gente que fala assim, que tem Bíblia que nem toda Bíblia mais tem isso, tá? Mas tem, as Bíblias mais antigas tem, que é um espaço, acho que se não me engano, de 4 folhas, que foram os 400 anos que ficou sem profecias, que é entre o final do Velho Testamento e o começo do Novo Testamento. Então houve um silêncio de profecias ali, de profetas, e só com João Batista que voltou. Então, esse cânon do Antigo Testamento, ele se encerra ali, quando começa o silêncio, tá? Ali é o ponto final do cânon do Antigo Testamento. Aí tem um concílio em 90 depois de Cristo, onde rabinos eles ratificaram que era aceito universalmente pelos judeus há séculos. Não criaram um novo cânon, mas defenderam o existente contra questionamentos. Aí a gente vai para o Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento. É o primeiro século, tradição oral e Antigo Testamento, né? Então, pós-Cristo, os apóstolos registraram o testemunho de Cristo para preservar a sã doutrina. Alguém precisava escrever, porque estava sendo aprendido com Jesus, né? Olha esse nome, Homolegomena. 20 livros aceitos desde o início,
onde estão os 4 evangelhos, Atos, as 3 epístolas de Paulo, 1 Pedro e 1 João. E aí vem o Antilegomena, que daí 7 livros sofreram debates temporários, que é Hebreus, acho que se eu não me engano é Hebreus, que existe um questionamento, uma dúvida de quem de fato escreveu Hebreus. Aí a gente vai para Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Porque surgiram dúvidas sobre as autorias desses livros, né? Dúvidas sobre a autoria ou circulação limitada. E aí vem o fechamento do Novo Testamento. Primeiro registro da lista exata dos 27 livros, ele aparece na carta de Atanásio, em 367 depois de Cristo, sendo ratificado nos concílios de Hipona e Cartago, tá? Assim, já rodava esses escritos. Por exemplo, as cartas de Paulo, elas iam, né, dizem que algumas elas eram passadas para as outras igrejas, elas eram lidas nas igrejas, enfim. Aí tem um negócio aqui legal, que essa parte aqui que eu falei que foi na escola Cordes, mas eu vou realmente precisar rever as aulas, porque tem aulas que eu assisto com tanto sono, que eu sei que eu não registro tudo que eu precisava registrar na minha mente, sabe? Mas eu estarei providenciando essas revisões. Enfim, não anotei nada, porque vou lembrar o que eu falei no começo. Aqui a gente está fazendo só um apanhado geral, passando assim por temas importantes, que a gente entende que são importantes, mas eles não são definidores, assim, não ditam regras para minha vida cotidiana, digamos assim. Então vamos lá. Existem 5 critérios fundamentais para discernir se um escrito era a palavra de Deus. Então, lembra que a gente está estudando bibliologia, tá? Então, por isso que a gente está vendo esse tipo de conteúdo. Então, isso aqui foi aplicado principalmente para o Novo Testamento, tá? Que nem a gente acabou de ver aqui que 7 livros sofreram debates temporários, né? Então, por quê? Porque primeiro havia o critério da apostolicidade. Então, para este livro ser considerado para o cânon, ele precisava ser escrito por um profeta, ou por um apóstolo, ou por alguém muito próximo ao apóstolo, tá? Alguém associado, alguém ligado diretamente a ele. Até falam de um dos livros que acho que é Lucas, que ele não era apóstolo, mas aí ele tem conexão com o apóstolo. Então, se tem algum livro na Bíblia que não foi, no Novo Testamento, que não foi escrito por um apóstolo, provavelmente ele foi escrito por alguém que era intimamente ligado, diretamente ligado a um apóstolo. Depois a gente tem a ortodoxia, que é a harmonia com os ensinos de Cristo e dos apóstolos já estabelecidos. Então, qualquer livro que ele fosse contra aquilo que já estava escrito na palavra, não poderia entrar. Porque a Bíblia, ela é harmônica. A gente já mencionou isso. Então, todo o conjunto da obra da Bíblia, ela tem harmonia entre si. Ela não se contradiz. Quando você estuda de verdade, ela não se contradiz. Textos dentro dos seus contextos, dentro das suas interpretações e contextos históricos e momentos, né? E que problemas eles estavam tentando resolver, e etc, tá? Então, terceiro critério, catolicidade. E aqui a gente não está falando da Igreja Católica, no sentido da Igreja Católica Romana, mas no sentido do católico que é a Igreja Única, que eu esqueci 100% a tradução como é da palavra catolicidade, o significado, mas é tipo a única igreja, né? Então, que é reconhecido e utilizado na liturgia e ensino pela maioria das igrejas em todo o mundo, tá? Igreja Universal, catolicidade, Igreja Universal, algo nesse sentido. Então, era algo que as igrejas elas já utilizavam e já reconheciam como palavra de Deus. Se a igreja não reconhece, se ninguém reconhece, se ninguém usa, porque então vai se acumulando. Um critério não é o suficiente para colocar ele na Bíblia, por exemplo. Quarto critério, antiguidade. Ele precisa remontar à era apostólica. Por exemplo, nós não teremos nenhum livro no Novo Testamento nem na Bíblia, nenhum livro escrito em 300 depois de Cristo. Por quê? Não faz o menor sentido. Porque os apóstolos, eles são como os profetas.
não vai caber eu falar isso aqui agora, né? Mas, digamos assim, que para o Velho Testamento nós temos os profetas, para o Novo Testamento nós temos os apóstolos. É tipo isso. Tem coisa mais profunda aí, mas por isso que a gente fala assim, por que que ele tem que ser antigo? Porque ele tem que ter sido escrito ali, porque Jesus deu autoridade para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para eles escreverem, para eles carregarem a mensagem, para eles entregarem aquilo que Cristo queria que eles entregassem. Então não faria sentido uma pessoa 300 anos depois escrever alguma coisa, né? Quinto, inspiração divina, ou seja, deve manifestar evidências de ser soprado por Deus, possuindo poder transformador e dignidade espiritual. Então, quando a gente está estudando bibliologia, a gente vê muito sobre isso, o poder transformador da palavra. E isso é um sinal que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela possui um poder transformador, né? Aí a gente tem os livros apócrifos. Até eu ia procurar, eu esqueci. Eu tô falando muito esqueci neste vídeo, né? Mas a Igreja Católica chama os apócrifos de deuterocanônico. Oh, Senhor, ajuda a minha pessoa. Deuterocanônicos, acho que é isso. Tá? Vou falar apócrifos porque é mais fácil, tá? E é pra gente apócrifos, pra gente protestante é apócrifos. Escondidos, que significa escondidos. Então, livros não inclusos no cânon protestante, tá? Então, primeiro, por quê? Porque existe uma rejeição judaica já. Então, que no Novo Testamento, na Taná original, não tem os apócrifos, tá? Então, os nossos livros, lembra que eu li antes ali, falei antes ali que os 24 da Taná equivalem aos 39 do Velho Testamento, tá? Então, a gente não aprova porque os judeus não aprovam. E se eu pensar que o Antigo Testamento é algo que veio dos judeus, se eles não aprovam, não faz sentido eu aprovar. Né? Então, eles ficaram fora do período de inspiração profética reconhecida, tá? Depois vem testemunho de Jesus e dos apóstolos. Então, que eles citam o Antigo Testamento mais de 295 vezes como autoridade divina. Nunca citam os apócrifos como escritura. Eu sei que tem uma história de que em um livro que eu esqueci qual que é. Não sei se eu já era o melhor de fazer vídeo, mas o dia que eu tinha, tá? Judas. É no Novo Testamento, nos finzinhos lá. Tem um autor que cita o livro de Enoque. Mas acho que essa argumentação aqui que é o tchan da questão. Que é, eles não citam os apócrifos como escritura. Então eu posso citar algo ou alguém, mas não quer dizer que aquilo que eu estou citando é escritura, é palavra de Deus. Deu para entender a diferença? Outro motivo que nós não aceitamos esses livros apócrifos como cânon. Existem erros doutrinários, tá? Então, nos apócrifos contém ensinamentos que contradizem diretamente as doutrinas fundamentais do cânon, tá? Aqui tem, se você procurar na internet, eu já ouvi falar, tem gente que faz vídeo falando, como eu não queria fazer uma coisa extremamente extensa, eu não resolvi não falar. Mas eles dão exemplos de algumas passagens, inclusive tem uma passagem que ensina você, tipo, ler o futuro, ou prever o futuro lendo com os órgãos dos bichinhos. Até eu lembrei de um filme, porque às vezes a gente assiste filme sem saber o que vem por ali, né? E naquele filme, é um filme da Estrela, não sei se vocês já viram, eu esqueci o nome do filme, mas é o filme de Estrela e tem as bruxas lá, e uma delas vai, a estrela cadente, ela cai na terra, e aí ela vai atrás da estrela. E aí elas pegam o bichinho, cortam o bichinho, gente, e usa os órgãos dele ali pra prever futuro, uma coisa assim. Quer ver, ó? Relata o uso de órgãos de peixe para expulsar demônios, uma prática mística estranha ao ensino bíblico. Né? Segundo Macabeus, recomenda oração e sacrifícios pelos mortos, que é rejeitado pela ortodoxia bíblica. Então, tem alguns pontos que vão contra o ensinamento bíblico, por isso eles são rechaçados como cânon, não é aceito.
Aí a gente vem para falhas históricas e literárias. Muitos deles possuem erros factuais, geográficos e cronológicos. Alguns deles são classificados como novelas moralistas ou ficções históricas, sendo assim inferiores ao cânon. Porque se é uma ficção, não é algo inspirado, porque tudo que está narrado ali na Bíblia, todos os fatos históricos são verídicos, tá? Então não faria sentido eu estar tirando aquilo que já, quando é contado, por exemplo, parábola. Está sendo falado que é uma parábola, não é um fato histórico, é uma parábola, então não vamos ser ignorantes. Decisão de Trento. Jerônimo, um dos pais da igreja, disse que os apócrifos eles poderiam ser lidos para edificação. Aqui eu tenho minha reticência, né? Uma hora eu quero ler eles, por curiosidade, né? Mas se os apócrifos ensinam você a expulsar demônio com órgão de peixe, não faz muito sentido ele se para edificação, né? Foi a minha conclusão. Mas como eu falei, ainda não li os apócrifos. Um dia, quem sabe eu os leia. Então, mas eles não servem para estabelecer doutrinas, ele falou. Né? Então, lá em 1546, nesse Concílio de Trento, esses livros foram declarados canônicos, porque foi uma maneira que a Igreja Católica encontrou de apoiar doutrinas que os protestantes questionavam. Entendeu? Então, tá vendo? Às vezes as pessoas ficam brigando por causa desses livros apócrifos, mas se você olhar a época que eles entraram para o cânon, é por isso que eles falam que a igreja que criou a Bíblia, né? Porque se você vai só reconhecendo uma coisa, agora se você muda ela ao seu bel prazer, é outra coisa. Então, vamos falar um pouquinho da Septuaginta. A Septuaginta, ela é uma tradução para o grego. Gente, grego koiné. Você sabe o que significa grego koiné? Grego koiné significa grego comum. Porque tinha o clássico, que era mais difícil, e tinha o koiné, que era o comum. Lá no século 3 e 2, terceiro e segundo século antes de Cristo, em Alexandria, tá? Então, surgiu a necessidade da Septuaginta porque os judeus da diáspora, eles estavam perdendo o domínio do hebraico. Vergonha, porque foi aqui que eu pequei. E adotando o grego como língua principal. Então, assim, o idioma que estava escrito o texto bíblico estava se perdendo. Como que as pessoas iam continuar lendo? Vai nascendo gente, aquelas pessoas já não têm mais aquele contato. Então, precisava existir uma versão em grego. E foi criada a Septuaginta. E aí, a Septuaginta, sim, possui os livros apócrifos. Mas tem que pensar que a Septuaginta, ela foge do povo judeu. Então, ela fugiu um pouco do controle judeu, do crivo judeu, né? Do que vinha sendo transmitido. Né? O que um exílio não causa, né? Então, foi a Bíblia da igreja primitiva, tá? A fonte principal para a maioria dos escritos do Novo Testamento. Então, mesmo ela sendo a fonte principal para a maioria dos escritos do Novo Testamento, a gente pode reparar que os apóstolos não citam esses livros apócrifos como escritura, tá? Então, as citações do Novo Testamento, cerca de 295, falamos antes ali, diretas do Antigo Testamento, extraídas da Septuaginta. Então, ela também tem terminologia teológica, ela forneceu o vocabulário grego necessário para expressar conceitos hebraicos. E, ao colocar as escrituras na língua internacional da época, a Septuaginta ela serviu como uma porta aberta para que os gentios tivessem contato com o monoteísmo e as promessas messiânicas antes da expansão apostólica. Então, o grego foi o que ajudou a tornar a palavra de Deus mais acessível a todos os povos. Interessante, né? Então é isso, gente. Hoje nós falamos sobre o cânon, um pouquinho como foi montado. Lembrando, de novo, nós estamos falando profundamente sobre cada ponto, porque não é essa a nossa intenção. Vídeo que vem, próximo vídeo, tem uma correção.